Boa noite, irmãos, boa noite a todos que nos assistem em suas casas, aqui pela internet. Nós vamos começar mais um culto nessa noite de domingo, primeiro domingo do mês de maio, já 2 meses nessa situação de isolamento social. Não sabemos por quanto tempo ainda, mas louvamos a Deus, porque nós podemos ter esse tempo juntos aqui, pelo computador, pela internet, para termos a nossa fé fortalecida com a palavra de Deus. Nós vamos orar para que Deus abençoe o culto dessa noite, que Deus abençoe a transmissão, que Deus abençoe que os irmãos possam acompanhar o culto do começo ao fim, sem interrupções, e que seja um momento de edificação, um momento de fortalecimento, que seja também um momento de salvação para aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para essa noite. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de podermos cultuar o Teu nome, estudar a Tua Palavra. Abençoe esse momento, Senhor. Revise a Tua Palavra com o Teu poder, nos capacita a Te adorar e que a Tua igreja seja grandemente edificada durante esse culto. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esta noite, mais uma vez, nós temos uma parte da nossa equipe de louvor, e a equipe irá louvar ao Senhor com 2 hinos, 2 cânticos. Você pode também adorar a Deus junto aí na sua casa. Nós vamos cantar o cântico Doce Nome e também o hino Céu dentro do Céu. Então louve o Senhor juntamente conosco aí na sua casa.
Amém, irmãos? Como é bom cantar essas músicas que trazem essas verdades que tanto nos fortalecem nos momentos difíceis. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses, e eu convido então você a abrir sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Carta aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. O tema dessa mensagem é completos em Cristo. Em Cristo nós somos completos, em Cristo nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida aqui neste mundo, e vamos ver aqui essa noite tudo que Jesus conquistou por nós lá na cruz. Então, Colossenses capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Nele também fostes circuncidados, circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Amém? Irmãos, encontramos aqui só boas notícias do que Cristo fez por nós na cruz, na nossa salvação. A primeira boa notícia encontramos aqui no versículo 11. Vou ler de novo o versículo 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. A Bíblia ensina que nós fomos circuncidados por Jesus, uma circuncisão que não é feita por mãos humanas. O que isso significa? Nós temos que primeiramente entender o que é a circuncisão. A circuncisão, ela foi um mandamento que Deus passou para o seu povo hebreu. Quando Deus chamou Abraão para ser o pai da nação de Israel, Deus ordenou que todo menino judeu fosse circuncidado no 8º dia. O que é circuncisão? A circuncisão é que nós chamamos hoje da cirurgia da fimose, em que se corta o prepúcio do órgão genital masculino. Então Deus ordenou que todo menino judeu fosse circuncidado, passasse por essa pequena cirurgia. Aí vem uma curiosidade: por que Deus ordenou isso para o seu povo? Por que Deus ordenou que os meninos passassem por essa cirurgia desse modo? Na verdade, a circuncisão ela é um símbolo que aponta para algo bem significativo. A circuncisão simboliza a necessidade que nós temos de sermos purificados no nosso interior, no nosso íntimo, uma purificação de dentro para fora, uma purificação no coração. Então é isso que a circuncisão significa. Ela simboliza a nossa necessidade de termos o coração purificado, e o próprio Deus é que explicou isso. Quando Moisés escreve Deuteronômio, Moisés escreve aqui o seguinte, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6: e o Senhor teu Deus circuncidará, ou seja, o Senhor teu Deus trabalhará o seu coração e o coração da tua descendência
a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a alma, para que vivas. Nós sabemos que a circuncisão do corpo, o fato de cortar um pedaço de carne do corpo, isso não altera em nada a nossa vida espiritual. Para que nós amemos a Deus, é necessário que aconteça em nós uma circuncisão mais profunda, a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, e é Cristo quem faz isso. Deus aqui está prevendo, quando Cristo vier, Deus operaria no coração do povo a circuncisão do coração, e aí que as pessoas amariam o Senhor. E é isso que Jesus fez por nós na cruz. Voltando aqui para o versículo 11, quando diz que em Cristo nós fomos circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Como falamos, o cortar um pedaço de carne do corpo não muda nada. Então, o que Cristo fez? A circuncisão de Cristo é a seguinte: Cristo cortou de nós o poder da carne, o poder do pecado. Então essa é a circuncisão no coração que Cristo fez em nós. Cristo, Ele cortou de nós não um pedaço de pele, um pedaço de carne, mas Ele cortou de nós o poder da carne, o poder do pecado. Significa que o crente não tem que ser um crente derrotado pelo pecado. Temos visto muitos crentes aí se arrastando, crentes dominados, crentes que estão totalmente escravizados pelo pecado. Não era para ser assim, porque o Senhor Jesus, Ele corta do crente o poder da carne, o poder do pecado. Assim é possível sim o crente vencer o pecado. Tem muito crente aí que é escravo da imoralidade, crente que é escravo da mentira, crente que é escravo da fofoca, crente que é escravo de vícios e dependências, e com isso muitos crentes, eles tentam procurar uma saída. Tem pessoas que dizem: não, você está escravizado pelo pecado, então vem aqui na minha igreja que nós vamos realizar algumas sessões, e nessas sessões vai ter alguns homens de Deus que vão fazer orações poderosas e vão libertar você do pecado. Outros vão dizer: não, vem aqui na minha igreja, que aqui nós vamos te ungir, nós vamos derramar em você a unção disso, a unção daquilo, e aí você vai ser liberto. Ou então outro vai dizer: não, olha, você está escravizado, eu conheço um doutor, eu conheço um profissional, um psico, que vai desenvolver com você algumas terapias, e aí você vai ser liberto desse vício, você vai ser liberto desse mal. Enfim, meus irmãos, é uma grande ignorância que há no meio evangélico, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele já nos libertou. Quando diz que Jesus nos circuncidou, operou uma circuncisão em nós, significa que Jesus cortou, Ele cortou de nós o poder escravizante do pecado, o poder escravizante da morte. O crente não precisa mais ser escravo do pecado, não precisa mais ser escravo das suas vontades, dos seus desejos. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, ele diz aqui o seguinte: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. É bem claro, a nossa velha natureza, a nossa natureza humana foi crucificada com Cristo na cruz, e nós não precisamos mais ser escravos do nosso corpo, escravos da nossa vontade. Significa que o crente, ele pode falar não para ele mesmo. Quando a carne do crente estiver coçando nele, pondo aquela vontade de fazer uma fofoca,
pondo aquela vontade de falar mal dos outros, quando o crente sentia aquela vontade de praticar moralidade, de fazer o mal, o crente ele tem o poder de Deus para resistir à carne e ao pecado. O crente ele pode sim falar não para o pecado, não para as suas vontades. Por quê? Porque Cristo cortou do crente o poder escravizador do pecado e da carne. O crente ele pode se jogar aos pés de Jesus, clamar por graça, e o crente pode vencer, pode resistir o pecado. O apóstolo Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5:17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quando Cristo circuncida o crente, quando Cristo remove o poder da carne do pecado, o crente se torna uma nova criação, é uma nova vida, uma nova natureza. Por isso, se você está lutando com certo pecado, se você está se sentindo derrotado por qualquer pecado que seja, você está se sentindo derrotado pelo medo, pela ansiedade, qualquer outro pecado, você não precisa de uma terapia, você não precisa passar por uma sessão mística. O que você precisa é de Cristo. Clame a Jesus, diga: Senhor Jesus, liberta-me. Eu creio que o Senhor me libertou do poder do pecado, eu creio que o Senhor me libertou do poder da carne, e eu preciso, Senhor, do teu poder para vencer o pecado. E o símbolo dessa circuncisão que Cristo operou em nós é o batismo. No Antigo Testamento, antes de Cristo, o que marcava a entrada do judeu no povo de Deus era a circuncisão. Quando o menino era circuncidado, então aquele menino iniciava-se na aliança do povo de Deus. Hoje, depois que Cristo morreu na cruz, mudou. O símbolo que marca a entrada da pessoa no povo de Deus não é mais a circuncisão, mas é o batismo. Porque o batismo, ele simboliza aquilo que aconteceu aqui dentro. Quando a pessoa, ela desce as águas do batismo, ela está dizendo: olha, eu morri para aquela velha vida em que eu era escravo do pecado e da minha carne, eu morri para aquela vida. E quando a pessoa se levanta, quando ela sai das águas, ela está dizendo: eu ressuscitei para uma nova vida, onde Cristo é meu Senhor. O pecado não é mais o Senhor da minha vida, as minhas vontades não mandam mais em mim. Cristo é o Senhor da minha vida. É isso que o batismo simboliza, é você morrer para a velha vida e nascer de novo, ressuscitar com Cristo, uma nova vida, uma nova natureza, onde Cristo é o Senhor da sua vida, não mais o pecado. E eu pergunto: olhe para a sua vida e seja sincero. Quem é que manda na sua vida? É Jesus que manda na sua vida? Ou é o pecado que manda na sua vida? Você está obedecendo as regras de Cristo? Ou você está obedecendo as regras do pecado? Você está obedecendo as regras de Cristo? Ou você está obedecendo as regras da sua carne? Se Cristo não for o Senhor da sua vida, então agora é a hora. Clame a Ele: Senhor Jesus, me liberte, circuncida-me, Senhor, corta-me, liberta-me do poder escravizante da carne e do pecado. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida. No versículo seguinte, no versículo 13 agora, o apóstolo Paulo ele vai detalhar um pouco mais o que Jesus fez na vida de cada crente. Olha aqui o versículo 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. A Bíblia não enfeita a nossa condição humana. A Bíblia é bem clara em dizer: todo mundo nasce morto espiritualmente. O ser humano pode nascer com muita saúde, o ser humano pode ter muito vigor físico, mas todo ser humano nasce morto espiritualmente. Nós sabemos que a pessoa morta, que o morto não vê, o morto não ouve,
o morto não entende, o morto não tem condição de tomar decisão, o morto não tem condição de crer, o morto não tem condição de interagir, e assim nós éramos espiritualmente. Você e eu, nós poderíamos ser muitos espertos em muitas áreas, mas espiritualmente nós nascemos mortos, nós nascemos sem condição de entender o Evangelho, nós nascemos sem condição de interagir com o Evangelho, e nós nascemos sem nenhuma condição de acreditar e crer no Evangelho, porque nós éramos mortos. Então a primeira coisa que Deus precisou fazer em você, para que você cresça em Jesus, Deus precisou te dar vida. Foi necessário que Deus te ressuscitasse. Deus colocou vida em você. Depois que Deus colocou vida em você, é que você teve condições de entender o Evangelho, interagir com o Evangelho e crer no Evangelho. Se Deus não tivesse colocado vida em você, você nunca iria conseguir entender e crer no Evangelho, porque eu e você éramos mortos. Depois que Deus colocou vida em você, é aí que você conseguiu entender o Evangelho. Isso ocorreu naquele dia em que você estava ouvindo o Evangelho, e aí você creu no Evangelho, você entregou sua vida a Jesus. Esse foi o dia em que Deus colocou vida em você. E você só pôde ter fé no Senhor Jesus, você só pode crer no Senhor Jesus, porque primeiro Deus te deu vida. Então, louve a Deus por isso. E é isso que nós temos que orar pelas pessoas. É para isso que temos que orar pelos nossos filhos. Eu tenho que olhar para os nossos filhos, nós temos que olhar para as pessoas, para os nossos parentes, e temos que reconhecer que eles estão mortos espiritualmente. É por isso que quando você prega o Evangelho para as pessoas, por mais simples que seja o Evangelho, as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem interagir. Por que as pessoas não conseguem entender o Evangelho? Porque elas estão mortas espiritualmente. E é por isso que temos que orar: Senhor, produza vida nos meus filhos, produza vida nos meus parentes, produza vida nos meus amigos, para que quando eu falar do Evangelho, eles possam entender, eles possam crer. Deus tem que dar vida para aqueles que estão mortos. E outra coisa aconteceu: no dia em que Deus te deu vida, no dia que você creu no Evangelho, sabe o que aconteceu? O final do versículo 13 disse: Deus perdoou todos os seus pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados no dia que nós cremos em Jesus. Aqueles primeiros pecados que você cometeu quando era criança, aqueles pecados que você cometeu na juventude, todos os pecados que você cometeu foram perdoados. Cada mentira que você contou, cada pensamento errado que você teve, cada palavra maldosa que você disse, cada imoralidade praticada, todos os pecados foram perdoados em Cristo. Então você pode descansar dizendo: olha, não importa qual foi o meu passado, Deus perdoou todo o meu pecado. E isso é uma boa notícia, porque tem muita gente lutando com a culpa, e tem crentes lutando com a culpa, crentes que não conseguem viver bem, crentes que têm dificuldade em dormir, crentes que têm dificuldade com a vida emocional, porque o passado sempre os persegue, crentes que convivem o dia todo com medo, com os temores, porque o passado sempre está martelando na cabeça deles. O passado diz: olha, eu sei o que você fez no passado, o que você fez no passado foi terrível. E muitos crentes, para tentar resolver essa culpa, acabam indo atrás de terapias, vão atrás de remédios. E é triste isso, porque é somente o Senhor Jesus é que pode tirar de nós os sentimentos de culpa, porque Ele morreu pelo nosso pecado. O que nós temos que fazer é clamar ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu estou me sentindo culpado por muita coisa que eu fiz,
Mas eu creio, Senhor, eu creio que todo o meu pecado foi perdoado. Por isso, Senhor, aumente a minha fé e me ajude a descansar em Ti. E se você está se culpando, lembre-se, quando você cometeu seus pecados no passado, Deus era soberano na sua vida. E use o seu passado não como algo para você lamentar ou chorar, mas use o seu passado para louvar a graça de Deus. Para você dizer às pessoas: olha, no passado eu fiz coisas que você nem imagina, eu fiz coisas terríveis no passado, mas o Senhor me amou, Deus me amou, apesar do meu pecado, e Cristo morreu pelo meu pecado. Por isso eu louvo o Senhor, porque o meu Salvador é maior que os meus pecados, o meu Salvador é maior do que os delitos que eu cometi. Por isso louvo e exalto o Senhor, dizendo: Senhor, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor amou um pecador como eu, o Senhor morreu por um pecador como eu, e o Senhor perdoou todos os meus pecados. É isso que Ele fez. E para ilustrar, no versículo 14, olha que maravilha essa ilustração que o apóstolo Paulo usa no verso 14: e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Na época de Paulo, existia um documento chamado certificado de dívida. O que era esse certificado? O devedor, ele escrevia no certificado tudo aquilo que ele estava devendo, e ele assinava embaixo, comprometendo a saldar a dívida. Era um certificado de dívida. É o que nós chamamos hoje de nota promissória. É você assumir a dívida e prometer que vai pagar. Agora imagine se você está devendo para Deus. Imagine agora, você está lá com a sua nota promissória, está com o seu certificado de dívida e você está devendo para Deus. Mesmo que você assine e escreva: não, eu vou pagar, você não vai pagar nunca, porque a dívida que nós temos para com Deus, que o homem tem para com Deus, é uma dívida impagável. Por quê? Porque todos os pecados que nós cometemos são pecados cometidos contra um Deus eterno, um Deus infinito. Então, todo pecado que cometemos contra Deus merece uma punição eterna, porque Deus é eterno. Então, nós nunca vamos conseguir quitar essa dívida. Por isso que aquelas pessoas que vão para o inferno, elas vão para o inferno por toda a eternidade. Por quê? Porque todo pecado merece uma punição eterna. Então a nossa dívida para com Deus é uma dívida impagável. Mas quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz, Deus pegou esse nosso documento de dívida. O que Deus fez? Deus apagou. Deus apagou tudo o que nós devemos para Ele, porque Jesus pagou a nossa dívida. A nossa dívida para com Deus foi totalmente paga pelo sangue de Jesus. É como se Jesus lá na cruz escrevesse um recibo de quitação, e a nossa dívida foi quitada com o sangue de Cristo. E Paulo aqui, nesse mesmo versículo, ele usa uma outra ilustração. Nessa época, quando um criminoso era crucificado, naquela mesma cruz era pregado um documento relatando os crimes daquele criminoso. Então qualquer pessoa que passasse perto da cruz ia saber por que aquele indivíduo estava sendo crucificado, porque os crimes estavam lá naquele documento. Quando Cristo foi pregado na cruz, naquela cruz de Cristo, Deus também pregou todos os nossos pecados. Deus pregou naquela cruz o documento de cada um de nós, constando todos os nossos pecados. E Jesus foi punido por cada um dos nossos pecados.
Jesus sofreu a ira de Deus por cada um dos nossos pecados. Nenhum pecado ficou sem pagar. Nenhum pecado foi varrido para debaixo do tapete. Lá naquela cruz, Jesus pagou a punição de todos os pecados dos filhos de Deus. É por isso que você pode descansar no perdão de Cristo. É por isso que mesmo que se alguém te acusar, mesmo que o passado te acusar por algo que você fez, você pode dizer: sim, eu fiz, eu pequei, mas lá na cruz, Jesus olhou para esse meu pecado, e Ele morreu, Ele foi punido por esse meu pecado, e Ele me perdoou de todo esse meu pecado. Mas a obra de Cristo não parou aí. No versículo 15 diz que, tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Nessa época, quando o exército romano vencia uma batalha, o que os soldados romanos faziam? Os soldados romanos iam até o exército inimigo e roubavam todo o armamento. Então os soldados que perdiam a batalha, eles perdiam também todos os seus armamentos, ficavam despojados. E depois os soldados romanos voltavam para Roma e eles traziam atrás de si, presos em correntes, aqueles soldados do exército perdedor, e eles entravam todos humilhados em Roma, e as pessoas jogavam restos de comida, eles eram humilhados. E Paulo usa essa figura para mostrar o que aconteceu lá na cruz. Lá na cruz de Cristo, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu os poderes demoníacos, e Jesus não apenas venceu Satanás, mas Jesus despojou Satanás, tirou de Satanás grande parte do poder que ele tinha e detinha. Significa que Satanás, os demônios, não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Tem muitos crentes hoje preocupados com o diabo, crentes que ficam fazendo orações para repreender o inimigo, para amarrar o inimigo, igrejas que fazem sessões, para dar ordens para o inimigo. E hoje as pessoas estão dando muito poder para o diabo, mas isso, meus irmãos, não faz nenhum sentido, porque Satanás já foi despojado. Cristo já quebrou o poder de Satanás. É uma serpente que foi pisada. Satanás está vivo, mas o seu poder está limitado, e Satanás e os demônios não podem fazer nada contra os filhos de Deus. O diabo não pode arrastar o Filho de Deus para o pecado. Hoje tem muito crente que faz isso, tem muito crente que, para se livrar da culpa, eles falam: não, foi o diabo que me fez pecar, foi o diabo que me derrubou. Nada disso, isso aí é desculpa, porque o diabo não tem mais poder de arrastar o crente para fazer o pecado. O que o diabo faz hoje, ele arma um cenário, ele coloca pessoas no seu caminho, ele coloca aqueles falsos amigos que vão te seduzir para o pecado. Isso ele faz, mas o diabo não tem poder nenhum para arrastar o crente para pecar, porque Cristo lá na cruz, ele despojou o poder de Satanás, e o diabo não pode fazer nada contra o Filho de Deus. Ele só pode fazer algo se Deus autorizar, porque o Filho de Deus está protegido pelo Senhor. Então, o que nós aprendemos nesses pequenos versículos aqui, nesses breves versículos? O crente é um vencedor, porque o crente foi liberto do poder da carne, o crente foi liberto do poder do pecado, o crente foi liberto do poder da culpa, porque o pecado foi perdoado. O crente foi liberto do seu passado, porque Cristo perdoou os pecados do passado. E o crente foi liberto do poder do diabo, do poder dos demônios. Por isso o crente tem tudo para ser um vencedor. O crente não tem motivo para ser derrotado.
para viver escravizado pelo pecado. O crente não tem motivo para viver amarrado com os medos e temores daquilo que ele fez no passado. O crente não tem motivos para viver preso a uma culpa daquilo que ele fez no passado. O crente não tem motivos para viver com medo do diabo e os demônios. Por quê? Porque o crente foi liberto, o crente foi perdoado, o crente é uma nova criatura. Por isso, primeiramente, eu quero dizer para você que ainda não experimentou ainda o novo nascimento, você que ainda é escravo do pecado, você que ainda é escravo das suas vontades, é escravo dos seus instintos, você que ainda está sendo escravo de Satanás, eu digo para você, você precisa de Cristo. Você não precisa de culto de libertação, você não está precisando de sessão de descarrego, você precisa de Cristo. Você não está precisando de terapia, você não está precisando de profissional, você precisa de Cristo. Por isso, se coloque a Cristo, vá atrás de Cristo, clame a Cristo e diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor morreu pelo meu pecado, eu creio que o Senhor pagou a minha dívida, eu creio que o Senhor tem o poder de perdoar meu pecado, eu creio que o Senhor tem poder de me libertar do pecado, me libertar da minha carne. Por isso eu clamo: Senhor, me perdoe, me salve, me liberte. E Cristo vai dar para você uma nova vida. Você será uma nova criatura em Cristo, e em Cristo você vai ter tudo o que você precisa. E não seja enganado por pessoas aí que vão tentar te seduzir para achar que você precisa de outras coisas que não sejam Cristo. Você precisa de Cristo, e Ele é tudo que você precisa para viver uma vida vitoriosa. E você que já é um crente, mas você talvez foi seduzido por essas histórias que as pessoas inventam. Talvez você seja crente, mas você esteja tentando resolver seus problemas com profissionais, você está tentando resolver seus problemas emocionais, tentando resolver a sua culpa com remédios, com especialistas. Volte para Cristo, corra para Cristo, somente Ele que pode restaurar a sua vida. E você que é filho de Deus, mas você se deixou novamente ser escravizado pelo pecado, pelos desejos da carne, volte para Cristo, confesse a Cristo, peça para Ele te libertar e te dar uma nova vida. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Vá até Ele, clame a Ele, busque o Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essas boas notícias que nós encontramos aqui nas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque Cristo fez tudo por nós. Cristo morreu pelo nosso pecado, Cristo nos libertou do nosso pecado, Cristo nos libertou, Pai, da nossa culpa, Cristo nos libertou do poder do diabo, Cristo nos libertou do poder escravizador da carne. Muito obrigado, Senhor, por isso. E se tiver, ó Pai, pessoas nos assistindo que ainda não experimentaram essa libertação, não experimentaram essa nova vida, que essa seja a noite, ó Pai, da salvação, da libertação, que eles busquem o Senhor, que eles clamem ao Senhor Jesus, e que o Senhor possa libertá-los, salvá-los nessa noite. É o que eu peço, Senhor, no nome de Cristo. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, mas eu acho que eu vou inverter aqui. Eu acho que nós vamos passar a oração e depois nós vamos encerrar com o hino. Essa mensagem que falamos tanto sobre a morte de Cristo, a obra de Cristo na cruz, deu uma vontade de nós cearmos, celebrar a ceia do Senhor, lembrando o que Cristo fez. Mas infelizmente não é possível ainda. Alguém vai dizer: mas pastor, eu conheço algumas igrejas que estão fazendo a ceia online. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, isso que estão fazendo não pode ser considerado uma ceia do Senhor de fato, porque para que a ceia do Senhor aconteça, é necessário a presença física dos irmãos. Nós temos que sentir o calor dos irmãos, nós temos que olhar para o rosto dos irmãos. Então,
para que seja celebrada a ceia, é necessária a presença física dos irmãos. É preciso a igreja estar reunida. A igreja não está reunida, porque, como nós já falamos aqui, a igreja não é a nossa família. A minha família não é igreja, eu não sou igreja. A igreja é a reunião das famílias. Isso é que é igreja. Então não seja enganado pelo pessoal dos desigrejados dizendo por aí: não, você não precisa se congregar porque você é igreja. Isso é mentira. Isso é papo do diabo, porque a Bíblia ensina que a igreja é a reunião das famílias. Então, pela graça de Deus, quando as nossas famílias puderem se reunir, nós vamos celebrar a ceia, e que momento maravilhoso será esse. Que Deus possa propiciar, que Deus possa ter misericórdia, que nós possamos reunir o quanto antes como igreja. Nós vamos agora passar para os pedidos de oração. Eu vou entrar primeiramente aqui nos grupos do WhatsApp. Deixa eu ver se temos aqui pedidos. Vou entrar primeiramente aqui no grupo dos homens. Irmão Edmar, olá, boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por cuidar da minha família, pela nossa igreja. Que Deus continue fortalecendo cada um e por nosso país. Então vamos orar para Deus fortalecer a nossa igreja, fortalecer o nosso país. Irmão André, boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por sua misericórdia e fidelidade na vida de cada um de nós. Então, louvemos a Deus, por tudo que Ele tem feito, e Deus tem sido fiel a cada família, Deus tem sido fiel à nossa igreja. Irmão Leandro, eu agradeço a Deus pelo dia tranquilo e peço pela semana, que o Senhor nos livre e guarde de todo mal. Amém? Que Deus continue nos guardando, nos fortalecendo. Irmão William, eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossa vida e pedir que Ele guarde cada irmão da igreja e todos os nossos familiares e toda a nação. Amém? Que Deus continue cuidando, fortalecendo. Irmão Gilberto, eu agradeço a Deus pela nossa saúde e por cada dia que Ele nos permite viver. Amém? Que Deus continue cuidando. E Deus tem sido bom. Nossa cidade, às vezes, aumenta o número de pessoas infectadas com coronavírus, mas ao mesmo tempo que aumenta as pessoas infectadas, tem aumentado também o número de curados. Então louvamos a Deus. A nossa cidade tem sido uma das cidades aqui do interior do estado que mais tem tido pessoas recuperadas. Então isso é resposta de oração. Então louvemos a Deus, que Deus continue a curar nossa cidade, curar o nosso país, nosso estado, e que o mais breve possamos voltar a nos reunir como igreja. Grupo das irmãs, a irmã Rose, irmãos, continue orando pela minha prima Priscila e por sua cirurgia, pela minha família e a Dita e o irmão Divino e sua família. Então vamos orar, continuar orando pela Priscila, pela sua cirurgia e também pela família da Rose, do Leandro, do irmão Divino, da irmã Dita. Irmã Marlene, boa noite, agradeço a Deus pelo sustento e peço pelo nosso país, pelos missionários, por toda a nossa igreja e pela recuperação do Henrique e do Lucas. Então vamos continuar orando por eles. Deus recupere a saúde do Henrique, do Lucas, que logo esses sintomas ruins possam passar. Do WhatsApp é isso. Agora vou entrar no Facebook da igreja. Ok. Temos aqui vários irmãos, irmãos daqui, irmãos de outros lugares, outras igrejas também, participando aqui. A gente agradece muito, agradece a irmã Elizabeth Augusto, a irmã Virgínia, pelas palavras de encorajamento, pelas orações, que Deus também continue fortalecendo, abençoando as irmãs.
Irmã Virgínia, ela pede oração pela sua vida e a sua família. Então, vamos orar pela irmã Virgínia. Irmã Tânia Passotti, quero agradecer a Deus por ter nos sustentado até aqui. Amém? Que Deus continue abençoando a irmã. A irmã Anete, eu peço oração pela família Augusto Caldeira, dos Santos e amigos. Então, que Deus venha fortalecer e abençoar toda a família aí. A irmã Beth, do Bom Cidinho, que Deus continue fortalecendo vocês aí. Deixa eu ver se tem mais pedidos aqui. A irmã Beth também, irmã Beth Augusto, ore pela minha irmã Veraí Souza e pelos meus cunhados Edson Luiz Augusto e Valdelice Augusto. Então vamos colocar em nossas orações também, né, esses familiares. Deixa eu ver se chegou mais algum comentário de última hora aqui. Não tem. Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço também a oração que os irmãos têm orado por nós, pela nossa igreja, e que Deus, né, nós somos instrumentos nas mãos dele, que Deus possa nos usar uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo, para a glória dele. Não sei dos irmãos do louvor, se alguém aqui tem algum pedido para fazer? Gostaria? Queria agradecer a Deus pela proteção que Deus está abençoando. Amém. Então, o irmão Doroteu agradece a Deus pela proteção, né, que Deus tem nos dado aqui dia após dia. Então, louvamos a Deus por tudo isso, pelas bênçãos que Ele tem dado a nós. Nós vamos fazer essa última oração. Então, como hoje nós temos os irmãos do louvor acompanhado, vou pedir que a irmãzina, se puder orar a nós, né? Pode pegar o microfone e vir aqui orar a nós. Depois da oração, aí nós vamos encerrar com mais um hino. Pai Santo, Deus soberano, te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concede, Deus, de estarmos aqui, ó Deus, para se junto, ó Pai, de prestarmos este culto, ó Pai. Ó Deus querido, queremos te pedir também, ó Deus, por todos os que aqui não podem estar, ó Deus, mas o Senhor esteja visitando o lar de cada um, esteja abençoando, ó Deus, que brevemente, ó Pai, nós possamos nos reunirmos como igreja, ó Deus. Ó Deus soberano, quero te entregar no teu altar, ó Deus, cada pedido aqui apresentado, Senhor. O Senhor é conhecedor, o Senhor sabe de nossas necessidades, o que cada um de nós precisamos, necessitamos, ó Deus. Cremos no teu poder, ó Deus, cremos no Senhor, por isso que entregamos todos esses pedidos nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor conceda a resposta, ó Deus, conforme o desejo do teu coração. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem nos guardado, Deus, de todo e de qualquer mal, ó Deus. Toma, Deus, nossa nação, toda a nação, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor continue cuidando de cada um. Te louvamos e te agradecemos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Enquanto a equipe se prepara, né, quero agradecer a Deus, né, devemos agradecer a Deus também por cada irmão que tem enviado a sua oferta, o seu dízimo, e assim a igreja tem sido sustentada, a igreja tem podido pagar as suas contas, os seus compromissos. Então louvamos a Deus por cada irmão que tem, né, mantido fiel com os dízimos e contribuições, e que Deus continue fortalecendo, abençoando, sustentando, galardoando cada irmão que assim tem feito. Que Deus abra as janelas dos céus e venha abençoar a vida de cada irmão que tem assim participado das ofertas. Que Deus abençoe. Nós vamos ter esse último hino agora, e desde já eu quero já me despedir aqui de todos vocês. Que Deus nos conceda uma boa semana, guardados pelo poder dele, e se Deus quiser, na quarta-feira às 8 horas estaremos aqui para mais um culto de adoração, de exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe, uma boa semana.